Olá pessoal, tudo bem? Essa vai ser a parte 3 da nossa série de vídeos sobre o pacote do R, que permite fazer gráficos super personalizados, que é o pacote ggplot 2. Como essa é a parte 3, esse vídeo assume que você assistiu as partes 1 e 2. Então, se não é o seu caso, vou te pedir para parar esse vídeo aqui e voltar na playlist de ggplot 2 e assistir antes aos dois primeiros vídeos, ok? Então, a proposta dessa série de introdução ao ggplot 2 é te explicar vários dos comandos essenciais para a gente fazer um gráfico. Então, essa série está um pouco detalhada demais, talvez, mas a ideia é te dar uma autonomia para construir seu próprio gráfico de um jeito que você entenda o que cada comando faz e não mais simplesmente saia copiando o código de um gráfico parecido com o que você quer fazer e tentando ali adaptar o seu, mas sem entender muito bem o que está rolando. Nessa parte 3, a gente vai discutir sobre os limites e escalas dos gráficos, como fazer modificações nesses limites, como, por exemplo, mudar o intervalo dos valores que estão aparecendo ali nos eixos. E eu também vou falar muito com vocês sobre como editar o formato do número que está ali naquele gráfico. Isso é particularmente relevante para a gente que publica ali coisas em português, porque o padrão do R vai ser gerar gráficos com o separador de decimal sendo ponto e o separador de milhar sendo a vírgula. E a gente precisa do contrário disso, né? Então eu vou te explicar também como fazer esse tipo de modificação. Vou passar rapidamente por essa primeira parte, que é a do carregamento dos pacotes, seleção do diretório de trabalho, leitura do banco de dados, porque tudo isso está explicado nas partes 1 e 2. E aí eu vou começar aqui criando um gráfico em cima do qual a gente vai discutir algumas coisas, tá? Esse é um gráfico que eu criei com você lá na parte 2. Então, eu vou rodar ele aqui para a gente ver. É um gráfico de médias, então a gente tem aqui o quanto foi o lucro local dos filmes e o gênero desses filmes, né? Então aqui ação, aventura, comédia, drama e terror. E as cores indicam a classificação etária ali desses filmes, né? O PG, que seria o mais geral, esse aqui para acima de 13 anos e esse que é acima de 17 anos. Então veja que eu tenho aqui o ponto indicando a média e a barra de erro, nesse caso, está indicando o nosso intervalo de confiança. Então, esse é um gráfico que a gente já montou nas partes anteriores, já expliquei o que tudo isso significava. E agora a gente vai usá-lo para modificar as escalas, os limites do eixo Y, ok? A gente pode simplesmente copiar esse código todo e adicionar aqui mais uma camada que mexa na escala, tá? Mas, se a gente quiser trabalhar com código mais enxuto, o que a gente pode fazer é simplesmente atribuir um nome a esse gráfico, né? Então, atribuí-lo a um objeto, que eu tinha chamado aí de GM, que eu pensei em gráfico de médias, e aí a gente vai fazendo as alterações em cima desse objeto, então fica um código mais sintético. Para isso não ficar confuso, eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem o que eu quero dizer. Então, uma das coisas que a gente vai fazer agora é modificar os limites dos eixos. A gente pode fazer isso de duas formas, e essas duas formas, elas levam a resultados muito diferentes. Então, eu vou realmente reforçar isso com você, porque nem sempre é óbvio que os resultados são diferentes. Às vezes a gente usa uma das estratégias quando a gente, na verdade, queria usar a outra, e tem algumas consequências para isso. Então, para isso, a gente vai adicionar aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar é quando a gente adiciona essa camada Coord Cartesian aqui, coordenada cartesiana. Como que a gente poderia fazer? A gente pode colar esse código todo do gráfico aqui, né? E adicionar a camada coordenada cartesiana. Então, aqui, ó, coordenada cartesiana. E aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês como a gente modifica o limite do eixo Y. Então, y'lim igual a C, e aqui eu vou colocar o limite inferior e o limite superior, tá? E aí eu me programei para colocar aqui o limite inferior sendo 0 e o limite superior sendo, se eu não me engano, 100 milhões, tá? Ok? Então, esse é um código.
Outra opção, não vou nem rodar, porque eu quero te explicar uma coisa antes. Outra opção é, ao invés de eu trabalhar com esse código todo, como eu falei para vocês, eu atribuo esse gráfico a um objeto. Então, eu vou chamar aqui de GM e fazer a setinha, né, que é o maior tracinho. Então, sinal de menor, o menor tracinho. E aí a gente roda. Se a gente rodar dessa forma, esse gráfico ficou armazenado no objeto GM. Se eu rodo aqui o objeto GM, ele vai abrir aqui o gráfico. É que, claro, né, ficou igual porque eu já tinha rodado, ok? Isso é bom porque a gente pode poupar um pouco o tanto de código que a gente escreve, né? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Peguei o objeto GM, então, ao invés de escrever dessa forma, eu fiz o seguinte, eu peguei o objeto GM e adicionei uma camada a ele aqui, que é a camada coordenada cartesiana, e disse que eu quero mexer no limite, começando no 0 e indo ali para 10 milhões. Não, acho que são 100 milhões, ok? Então, só eu quis fazer essa parte detalhada para você não ficar confuso e falar, poxa, mas antes ela estava trabalhando com um código gigantesco, agora nessa parte 3 o código está muito pequeno, como que isso aconteceu, tá? Então, vamos trabalhar nessa parte 3 com esse código um pouco mais enxuto. Então, beleza, vou apagar isso aqui para a gente rodar só o mais enxuto, ficar mais clean aqui o que estamos vendo. Quando a gente mexe aqui nessa coordenada cartesiana, é como se a gente estivesse pedindo para dar um zoom no gráfico. Então, antes de eu rodar esse gráfico, veja que o gráfico GM aqui, ele é um gráfico que começa aqui no 0 e tal, e ele vai aqui até 150 milhões. E eu quero que ele vá até 100 milhões, então ele vai até aqui, certo? Eu quero cortá-lo nessa parte. Para fazer isso, a gente vai, então, mudar aqui e colocar a coordenada cartesiana com o limite do eixo y sendo 0, né, o limite inferior, então começando no 0 e indo até 100 milhões. Se a gente rodar isso aqui, veja que agora o gráfico está começando aqui no 0 e indo até os 100 milhões. A gente deu como se a gente tivesse dado um zoom. Você pode reparar que tem um espaço aqui para baixo do 0 e um espaço acima aqui do 100 milhões. E isso é porque, por padrão, o ggplot coloca uma expansão. Então, ele coloca um pouquinho a mais para cima e um pouquinho a mais para baixo dos limites do eixo. O que às vezes incomoda. Então, a gente também vai falar sobre como modificar essa expansão. Mas veja que ele está começando aqui no 0 e indo até os 100 milhões, ok? Então, é como se a gente tivesse dado um zoom. Uma outra estratégia que parece a mesma, mas não é a mesma, é quando a gente usa esse scale y, né, y continuous. Como que a gente escreveria? Então, pego aqui o gráfico GM, né, gráfico de médias, e adiciono aqui a camada scale y continuous. Por que eu escolhi o y continuous? Porque eu estou trabalhando com um eixo y aqui que é numérico contínuo, certo? Se eu estivesse trabalhando com alguma outra escala, veja que tem outras opções, né? Data, discreto, posso inverter, então eu uso aí o reverse, então tem várias opções. É isso, assim, o problema do ggplot é ter opções demais às vezes. E aqui eu posso estabelecer limites. Veja que aqui eu não precisei dizer que esse limite é o limite do eixo y, porque eu já estabeleci aqui que eu estou trabalhando com eixo y. Então, eu vou dizer que eu quero que comece no 0 e vá até o 100 milhões. Vou até copiar aqui para não colocar uma quantidade errada de zeros. E vou apagar minha colinha. Vamos lá. Bom, qual é a grande diferença entre a estratégia de cima, que é o do coordenada cartesiana, e essa estratégia de baixo? Na estratégia de cima, a gente está simplesmente dando um zoom no gráfico, aproximando. Nessa estratégia, que é o do scale y aí, a gente, na verdade, está estabelecendo como limite para os dados entre 0 e 100 milhões. O que significa? Significa que se eu estiver trabalhando com dados ali cujo lucro local estejam acima de 100 milhões, esses dados, né, esses casos vão ser retirados da minha análise, certo? Então, eles vão ser eliminados da minha análise.
O ggplot já te dá o aviso de que isso está acontecendo. Veja que ele, quando eu rodo aqui, ele já fala, ó, warning messages. Foram removidas 439 linhas, certo? Que tinham valores não finitos. Então, ele retirou aqui 439 filmes, né, que é com filmes que nós estamos trabalhando. Então, 439 filmes da minha análise, porque eles estavam fora desse limite que eu estabeleci. Isso vai impactar muito no resultado final do gráfico, né? Nem sempre é isso que a gente quer quando a gente está mexendo em limite. Então, por exemplo, por isso que eu quis mostrar para vocês com um gráfico de média. Eu vou rodar aqui o GM sozinho, tá? Então, aquele sem modificar nada. E aí eu vou pegar aqui uma média para a gente olhar. Então, os pontos representam a média, certo? Vou escolher que a gente vai focar aqui nessa média do Aventura Verde aqui, que é o PG13. Veja que essa média está muito em cima aqui da linha dos 100 milhões, ok? Essa bolinha verde. Vamos lembrar dela. Quando a gente pega e roda esse aqui, da coordenada cartesiana, vamos dar o zoom aqui. Veja que o Aventura Verde, a bolinha, continua aqui, ó, nos 100 milhões, certo? A média não mudou. Mas quando a gente roda esse do GM com o Y contínuo, a gente vai ter uma alteração em todos. Eu escolhi um só, né, para a gente focar num ponto, mas veja que todas as médias foram alteradas e todos os intervalos de confiança foram alterados. Então, a nossa média aqui do Aventura Verde, que antes era 100 milhões, agora tá aqui abaixo de 50 milhões, certo? Então, tô trabalhando aqui com um valor bem menor, ok? Então, a gente precisa entender que quando a gente está usando esse Scale Y, a gente está eliminando valores que possam estar fora desses limites, ok? Normalmente, pela minha experiência, a gente, quando a gente faz essa modificação do limite de eixo, a gente no fundo quer essa coordenada cartesiana e não esse limite, ok? Então, agora vocês já sabem, vão ficar espertos com isso, né? Uma outra coisa que eu acho fundamental modificar é a expansão. Para mostrar a expansão, eu peguei um outro gráfico que eu criei lá, também na parte anterior, na parte 2, que é um gráfico de barras. Então, vou rodar aqui com vocês. Esse é um gráfico de barras que ele conta a quantidade de filmes lançados nesse período todo aí do banco, de cada gênero, certo? Então, ação, aventura, comédia, drama e terror. Eu sei que tá meio breguinha cada coluna de uma cor, mas era só para chamar a atenção. E aí, o que me incomoda muito quando eu faço um gráfico de barras aqui no ggplot? Veja que as barras partem do zero, mas elas estão meio que flutuando, né? Eu demorei um tempo na minha vida de ggplot para descobrir como resolver esse problema, porque eu queria que elas estivessem coladas aqui nesse eixo. E a gente consegue fazer isso modificando a expansão. Então, de novo, salvei aqui como GB, que eu pensei em gráfico de barras, tá? E aí eu vou modificar. E agora a gente vai usar o Scale Y Continuous de novo, só que a gente vai modificar a expansão e não os limites. Então, a gente vai pegar o gráfico de barras e vai de novo ali, né, adicionar essa camada Scale Y Continuous. E a gente vai aqui colocar Expand para mexer na expansão. E a gente tem duas opções aqui que eu coloquei para vocês saberem. Uma delas é mexer com o Add. Então, o que seria o Add? Seria dizer o quanto eu vou adicionar abaixo ou acima. Então, aqui eu vou dizer que eu quero que ele não adicione nada, 0 abaixo, 0 acima. Aqui o gráfico realmente acabe nos limites. Vou colocar aqui para vocês verem o que acontece. Quando a gente faz isso, eu acho que a parte de baixo fica ótima. Eu quero mesmo que a barra comece aqui do início do eixo. Mas a parte de cima não fica muito legal, né? Porque fica muito grudado aqui. É bom ter um espaço ali. Então, o que eu gosto de fazer geralmente? Eu deixo 0 aqui no começo, mas aqui no final eu dou um outro valor. Então, esse outro valor depende da escala do gráfico. Aqui, ó, tá indo até 1250. Vou dizer que eu quero 100 acima. Então, vou botar aqui 100
Então, agora tem tipo um respiro aqui acima do limite, né, de 100 unidades, ok? Uma outra opção é, ao invés de fazer essa estrutura com o add, vou até copiar para te mostrar, fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés do add, a gente mexe aqui no multiplicação. E aí, o que ele vai fazer é, ele vai pegar a escala total, então aqui, por exemplo, está indo de 0 a 1250. E a gente vai usar um fator multiplicativo do quanto dessa escala tem que estar para baixo e para cima. Então, por exemplo, se a gente colocar 1, eu vou dobrar o espaço. Então, aqui está indo de 0 a 1250. Se eu colocar aqui, ó, 1 e 1, ele vai adicionar 1250 unidades para baixo e 1250 unidades para cima. Quer ver? Olha que loucura que ficou, né? Então, ó, ele vai adicionar aqui 1250 unidades para baixo e 1250 unidades para cima. Ficou um gráfico esquisito. Geralmente aqui, né, a gente vai querer o zero, para o gráfico de barra começar no zero, e aqui uma quantidade menor. Então, você vai testando aqui um fator multiplicativo que faça sentido. Por exemplo, 0,05, que seria aí 5% de expansão. E aí, veja que ficou legal aqui, né? Tem uma expansão razoável aqui para cima e as barras estão coladinhas aqui no eixo X. Outra coisa que eu acho muito importante é que a gente saiba também modificar a quantidade de casas que a gente quer depois da vírgula, a quantidade de dígitos e os separadores de milhar e decimal. Então, eu peguei de novo esse mesmo gráfico de barras, tá? Então, eu vou copiar ele aqui da forma como ele estava, com a expansão de 0 a 100. E aí, para a gente modificar o formato do número do eixo Y, nesse caso só tem número no eixo Y, né? Por isso que eu tô pensando só no eixo Y, a gente vai ter que mexer no Labels. E então, é dentro desse Scale Y Continuous mesmo. Tem a opção de mexer no Expand, tem a opção de mexer nos limites e tem a opção de mexer nos rótulos, que é assim que eu edito o formato do número. Então, aqui eu posso colocar, ó, labels igual. E aqui, para a gente formatar, a gente vai usar uma função que vem do pacote scales. Por isso que a gente vai colocar aqui, ó, scales, 2 pontos, porque isso quer dizer que qualquer coisa que eu coloque aqui na frente vai ser uma função buscada ali no pacote scales. E aí a gente vai usar a função number format. Ok. Aqui eu gosto de mexer em 3 coisas: na acurácia, no separador de decimal e no separador de milhar. Então, aqui na acurácia, eu vou colocar aqui, ó, acurácia. Se a gente colocar aqui, por exemplo, acurácia 0,01, ele vai deixar com 2 casas depois da vírgula. Vou rodar para vocês verem. Então, ó, primeiro que só da gente colocar esse number format, ele já adicionou aqui um espaço, tá vendo? Entre o milhar e a centena. E ele deixou com 2 casas depois da vírgula. Isso aqui é pela acurácia. Se eu quisesse 100 casas depois da vírgula, eu ia colocar aqui, ó, um número inteiro, ó. Opa! Veja que daí ele ficou com o número inteiro. Se eu quisesse uma casa, 0,1. Então, veja que eu tenho aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Fora isso, eu acho muito válido a gente editar aqui o separador de decimal e o separador de milhar. Então, o separador de decimal, a gente mexe como decimal mark. E aqui, vou dizer que eu quero que seja vírgula. Então, vou rodar aqui, ó. Veja que ele já trocou o separador de decimal para vírgula. E para mudar o separador de milhar, a gente vem aqui no Big Mark. E aí, assim, posso, por exemplo, colocar um ponto. Então, já fica aqui com um ponto, que é o que a gente às vezes usa no Brasil. Ou a gente pode colocar aqui nada, por exemplo. Então, aí ele vai tirar aquele espaço que estava me incomodando ali. Então, você decide o que fizer mais sentido para você, ok? Pode parecer uma coisa muito simples, mas eu demorei um tempo para pegar o jeito com essa parte de formatar os valores ali.
Vou também te dar a dica de como a gente formata quando a gente tem uma porcentagem nesses eixos. Então, para isso, eu vou pegar e criar um novo gráfico de barras, tá? Que esses nossos dados aqui, eles não estão em porcentagem, né? Eles estão em quantidade absoluta de filmes. E eu quero que esteja em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse gráfico, que está em quantidade absoluta. Opa, vou vir aqui. Vou colar e vou modificar ele. Ele está em quantidade absoluta porque aqui eu pus, ó, que o y é um count, tá vendo? Ele está contando. Para ficar em porcentagem, a gente pode pegar aqui e colocar o count entre parênteses e dividir essa contagem pela soma de todos os counts. E vou dar aqui só um enter para o field gênero aqui para ficar um código mais enxuto. E vou rodar aqui, ó. Então, veja que agora os números estão decimais, né? Por quê? Porque a porcentagem, o 0,3 é 30%, o 0,2 é 20%, ok? Inclusive aqui, pus quantidade de filmes, não sei, talvez aqui já deve ser frequência, mas vou manter a quantidade. Então, como que a gente vai formatar esse número? Vou chamar esse gráfico aqui de GBP, que é tipo gráfico de barras com porcentagem, tá? Pra gente trabalhar com código um pouco mais limpo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou, em cima desse gráfico de barras com porcentagem, eu vou mexer no formato do número. Adivinha? Mexendo no scale. Então, scale Y, contínuo. Vou mexer na expansão, deixar a expansão como já era lá. Vou colocar o expand. Vou mudar aqui a expansão para o primeiro ser 0, né? Expansion. Vou colocar aqui o multiplicação, só para ser diferentinho. O primeiro vai ser 0, então quero a barra colada. E o segundo vai ser 0,05. Vamos ver se vai ficar legal. Ah, ficou bom. Achei que ficou bom, ó. Não ficou uma expansão legal. Ficou grudado aqui, né? E aqui uma expansão razoável. E aí, eu vou editar esse número, né? Então, como? A gente vai aqui, dentro do scale Y, a gente vai modificar o labels. E, de novo, vamos usar uma função que vem do pacote scales. Então, scales, 2 pontos, 2 pontos. E vou vir aqui no percent format. Então, vamos deixar em formato de porcentagem. Só se a gente colocar isso, já vai ficar em porcentagem, ó. Pronto, já resolvemos, ok? Fora isso, a gente pode, claro, mexer aqui em coisas como acurácia, o separador de decimal. Então, por exemplo, vou colocar aqui que eu quero uma acurácia de 0,1. Então, vai ficar com uma casa após a vírgula e que eu quero que o decimal mark seja a vírgula, né? Pensando aí no formato em português. E pronto. Ok? Ficou bonitinho. Fora isso, vamos comentar também como que a gente pode modificar a ordem dos rótulos de um eixo X que seja categórico. Então, eu te mostrei como mexer no eixo Y numérico e aqui a gente tem um eixo X que é categórico e como a gente pode modificar os rótulos. Então, eu vou pegar de novo esse gráfico de porcentagem, inclusive eu vou atualizar. Então, lembra que o GBP era esse objeto aqui, né? Vou rodar só o GBP para vocês verem, GBP. Ó, ele é o gráfico que está aqui com essa porcentagem desformatada. Vou pegar e vou atualizar. Eu quero que o GBP seja esse novo com essa porcentagem bonita arrumada. Então, vou pegar esse gráfico aqui que a gente criou. Opa, deixa eu rodar aqui de novo, que peguei coisa errada. Vou pegar esse gráfico aqui que a gente criou e vou salvá-lo como GBP, para substituir aquele GBP que a gente tinha feito. Então, GBP, ok. Então, agora, quando eu rodar GBP, já vai abrir esse gráfico. E aí, para modificar os rótulos dos eixos, das categorias do eixo X, que é um eixo categórico, a gente tem algumas opções. Uma coisa que você pode fazer, que é geralmente o que a gente acaba fazendo, é modificar isso no próprio banco. Então, assim, qual é o problema aqui desse gráfico, né? A ação está escrito sem C cedilha e sem tio, e comédia também está escrito sem acento. Eu posso modificar no próprio banco.
Às vezes isso vai dar conflito, dependendo do computador que você abre, não vai ler direito a acentuação. Então, eu tenho preferido escrever coisas sem acento. Estou aprendendo na marra a escrever coisas sem acento no banco de dados. E aí me incomoda profundamente a falta de acentuação aqui. E a gente tem como modificar, então, o rótulo, né, dessas categorias sem modificar no banco, modificando apenas no ggplot. Como a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar aqui o gráfico e vou em cima dele agora adicionar uma outra camada, só que agora é a Scale X. Então, eu vou mexer no eixo X. E esse eixo X, ele é discreto, certo? A gente tem categorias, ele é discreto. Então, eu vou modificar aqui o Labels. E aqui a gente vai colocar dentro de um C aqui, tudo que a gente for colocando vai substituir os rótulos ali das nossas categorias, então tem que estar na ordem. Então aqui primeiro era ação, depois aventura, depois comédia, drama, terror. Eu vou copiar aqui só pra gente não gastar tempo com isso, tá bom? Veja que tá todo mundo aqui entre aspas, né? Porque estamos falando de palavras, então o R precisa de aspas aí para entender. E aí, vamos rodar para ver o que acontece. Veja que quando a gente roda assim, fica já escrito da forma como a gente escreveu, considerando os acentos e tudo mais. Se eu quisesse mudar o nome, então, ao invés de terror, horror, suspense, eu poderia trocar também, certo? Outra coisa que muitas vezes a gente tem necessidade é de mudar a ordem das categorias do eixo X. Então, por exemplo, aqui ele vai ordenar automaticamente pela ordem alfabética ali dos meus fatores, né? Então, pode ver que ele tá aqui em ordem alfabética. Eu posso modificar a ordem desses fatores no banco de dados. E aí, quando eu rodar de novo o gráfico, ele vai seguir aquela ordem que eu determinei, tá? Para o banco de dados. Isso eu explico em aulas de R básico, como que a gente altera a ordem de categorias. Mas, tem como a gente fazer essa alteração aqui no gráfico, sem ter que mexer no banco. E a gente consegue isso de novo mexendo no Scale X Discrete. Então, GBP, vamos mexer na camada, adicionar aqui a camada Scale X Discrete. E se a gente quiser mudar a ordem, a gente pode colocar aqui, ó, Limits. E aqui, como é discreto, a gente vai criar essa ordem desses limites. Então, por exemplo, eu fiz aqui pensando em ordem decrescente. Comecei por drama, que é o maior, aí escrevi comédia, aí depois escrevi ação, aventura e terror, tá? Então, vou até copiar aqui pra gente não gastar tempo com esses detalhes, mas foi isso que eu fiz. Só tome cuidado que aqui, ó, eu tive que escrever comédia sem acento e ação sem o C cedilha e sem o tio, porque no banco tá dessa forma, tá? Então, se eu tivesse escrito comédia com acento, ele não ia achar no banco. E aí, o labels, posso daí usar o labels também para, por exemplo, adicionar os acentos, trocar como tá escrito. E aqui o que eu fiz foi isso, simplesmente coloquei as mesmas coisas na mesma ordem, só que incluindo os acentos. Se a gente rodar aqui, ó, ele trocou a ordem, certo? E veja que as cores se mantiveram, né? Então, apesar dele trocar a ordem, as cores foram mantidas. Drama já era azul, continuou azul, comédia era verde, continuou verde, e assim por diante. Então, veja que agora a gente tem essa nova ordem de barras, certo? Que eu defini manualmente. A gente pode também usar outras estratégias para fazer isso, tá? Então, até eu coloquei aqui uma opção para vocês que vem do pacote Forcats, que é um pacote legal para trabalhar com fatores, mas que eu admito que uso e conheço muito pouco. Mas se a gente usar uma função do pacote Forcats, ele vai fazer essa ordenação ali das barras já pela frequência. Então, a gente não precisa fazer essa ordenação manual como eu fiz ali. Então, é um jeito interessante. Para isso, claro, né, vamos carregar aqui o pacote Forcats, instalar e carregar. E aí, ao invés de mexer no gráfico já pronto, eu tive que buscar aqui, ó,
o gráfico como a gente construiu, tá? Então, ó, copiei ele aqui. E lembre-se que a gente já mexeu no Y, né? Então, eu copiei aqui também essa mudança aqui no formato do eixo. Desculpa, no formato não, né? No formato do número que tá ali no eixo Y. Ok. Então, ok. Esse é o nosso gráfico como ele está atualmente, certo? Vou até rodar aqui. E aí, o que eu quero... Então, veja que ele tá aqui, né? Desse jeito. E aí, o que eu vou fazer aqui é usar o pacote forcats para ordenar as barras. E para isso a gente pega essa mesma estrutura, só que a gente vai mexer aqui no X. O X antes era só gênero, e aqui ele ia considerar a ordem do gênero no banco de dados, que como eu comentei com vocês, automaticamente é uma ordem alfabética. Para mudar, a gente pode colocar aqui, ó, o FCT underline in frac. Acho que é isso mesmo. E aí botar o gênero entre parênteses. Se a gente rodar aqui, ó, olha o que ele fez. Ele ordenou automaticamente pela frequência, ok? Então é uma opção legal. E assim, recomendo que você pesquise, dependendo do que você precisa aí com relação a isso, e você dê uma pesquisada, porque tem muitas opções, tá? Que tinha umas colas perdidas. Tem muitas opções dentro desses pacotes, como por exemplo o forcats, que permitem manipular aí os fatores, ordem de fatores, então vale a pena dar uma pesquisada, ok? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar a parte 3 por aqui e a gente se vê já na parte 4, na qual eu vou continuar falando sobre essas modificações de eixos. E como sempre, né, fica o pedido, por favor, se você tá curtindo esses vídeos, me conta. Eu tô precisando desse feedback se vocês estão gostando dessa série de ggplot 2. E além disso, como sempre, peço para que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal, que todo esse engajamento é importante para fortalecer o canal. Então é isso, gente. Até já!